Boa tarde, quinto ano, pessoal. Como nós já terminamos a apostila, eu só vou estar mandando o slide de revisão da matéria mesmo, tá? Os demais professores estão passando atividades porque eles não terminaram a apostila. Então, como nós já tínhamos finalizado, estávamos somente fazendo a revisão para a prova, e tinha a entrega do trabalho também, então eu mandei aquela atividadezinha para vocês e agora eu vou estar mandando essa revisão, tá bom? É uma revisão mesmo para a matéria ficar mais bem esclarecida, para tirar todas as dúvidas, porque quando nós voltarmos no segundo bimestre, a apostila vai ser continuidade dessa que nós já estudamos. Porque o material do ângulo, ele é uma continuidade. Então, nós estudamos o primeiro bimestre, no segundo nós vamos dar uma revisada no primeiro bimestre e vamos iniciar o segundo, tá bom? Primeiro tema da apostila foi transformações no Brasil no século XIX. Todos os temas da apostila eu li e fiz um resuminho para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Para ficar mais fácil a compreensão. Então, o primeiro tópico que nós temos aí são as mudanças no campo e centros urbanos. O que aconteceu? Tanto os campos quanto os centros urbanos, eles foram ganhando mais informações, eles foram crescendo, eles foram se desenvolvendo. No final do século XIX, houve grande crescimento populacional. Este crescimento deu-se devido às migrações para as capitais em busca de oportunidades. Então, o pessoal que morava lá na área rural, quando foi vendo esse desenvolvimento dos campos e dos centros urbanos, viram essas oportunidades como uma forma de crescimento. Então, eles viram esse desenvolvimento como forma de vou para lá buscar um emprego, buscar uma melhor qualidade de vida. Então, por isso que houve esse crescimento populacional, tá bom? Desenvolvimentos principais: comércios, ruas, transportes e iluminação. Foram as coisas que mais teve mudanças, as coisas que mais foram modificadas. O segundo tema foi os últimos anos da monarquia no Brasil, o fim da escravidão. Dentre diversas formas de economia, destacava-se a cana-de-açúcar e a mineração. Então, dentre tantas coisas que eles exploravam e tinham como forma de ganhar dinheiro, a cana-de-açúcar e a mineração era a que mais predominava nessa época como economia, tá bom? Todos os trabalhos desenvolvidos utilizavam a mão de obra escrava, ou seja, todos os trabalhos, todos eram desenvolvidos única e exclusivamente pelos escravos, principalmente os trabalhos braçais. As condições vividas pelos escravos eram precárias. Muitos se organizavam e fugiam para os quilombos. Então, toda vez que os escravos se organizavam para fugir, eles tinham o quilombo como refúgio. Os ingleses defendiam a libertação dos escravos, pois eles vendiam produtos e os escravos não tinham como comprar. Então, olha só, vamos supor que eu tenho um produto para vender e vocês não têm como comprar. Então, para mim, isso não é lucro nenhum. Eu preciso que todos tenham dinheiro para que todos possam comprar o meu produto. Então, para eles, eram muitos escravos que poderiam ter algum fundo monetário para investir no que eles vendiam. Então, para eles, se os escravos recebessem alguma forma de pagamento, para eles seria lucro. Em 1845, o tráfico de escravos diminui, pois foram prendendo barcos em alto mar, navios negreiros. Em 1850, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de escravos no Brasil. A partir daí, contava-se somente com os escravos que já estavam no Brasil, tornando-os mais caros. Então, quando eles começaram a prender esses navios negreiros lá no mar, ou antes de irem para o mar, os escravos começaram a ficar escassos. Então, nós só tínhamos os que estavam no Brasil mais, porque não ia chegar mais. Então, os que já estavam no Brasil começaram a ser valiosos. Tema 3, o trabalho livre e o trabalho escravo.
Conforme diminuía-se o tráfico de escravos e eles precisavam de mão de obra, surgiram duas opções: alforriar os negros ou buscar mão de obra na Europa. Eles achavam a primeira opção absurda, afinal já tinham pagado pelos escravos, preferindo então a mão de obra estrangeira. Então, qual que era a opção deles? Eles poderiam libertar os escravos ou eles aderiam à mão de obra da Europa. Na cabeça deles, eles não poderiam libertar os escravos porque eles já tinham comprado eles. Então, se eles tinham comprado, eles eram deles. Então, eles não tinham para que pagar o serviço deles. Então, era mais fácil buscar mão de obra na Europa. Em 1881, criou-se um clube abolicionista. Estes defendiam o fim da escravidão, pressionando para que Dom Pedro II tomasse alguma providência. Dentre tantos debates de pessoas contra e a favor, em 1883, a província do Ceará aboliu totalmente a escravidão, e no Amazonas isso ocorreu em 1887. Tema 4. A abolição da escravidão. Antes da abolição, surgiram duas outras leis abolicionistas. Lei do Ventre Livre, em 1871, liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir de então. E Lei do Sexagenário, em 1885, liberdade aos escravos com mais de 60 anos. A Lei Áurea veio depois, em 1888, no dia 13 de maio, onde houve a libertação dos escravos. Após a conquista da liberdade, os mesmos continuavam sofrendo com o preconceito e a falta de emprego. Muitos continuavam em seus trabalhos abusivos e excluídos da sociedade. Por quê, pessoal? Então, pessoal, por que essa exclusão acontecia? Por mais que eles tivessem conquistado a liberdade deles, eles ainda eram vistos como escravos. Eles ainda eram negros. Então, e ainda tinha muitas pessoas que não concordavam com a liberdade que eles tinham ganhado, que eles tinham recebido. Então, o olhar da sociedade com eles continuou o mesmo, porém, agora eles eram libertos. Então, eles conseguiram a liberdade e só. A inclusão social mesmo não aconteceu. O tema 5 foi a oposição à monarquia, às ideias republicanas no Brasil. Várias pessoas passaram a contestar o governo de Dom Pedro II, como os militares, por falta de reconhecimento e baixo salário, os cafeicultores do Oeste Paulista. Viam que o governo impedia eles de se desenvolver economicamente. Os cafeicultores do Vale do Paraíba queriam indenização pelos escravos perdidos e as camadas médias urbanas queriam mudança no sistema político. Eles achavam que os mesmos não representavam seus interesses. Parte dos trabalhadores urbanos queriam oportunidade de trabalho melhor. Chegamos à parte da monarquia e da república. Nós vimos que na monarquia ela é liderada por um rei que vem de uma hierarquia. Então, não precisa de voto para eleger um rei. Já na república, ela é liderada por um presidente, aonde para eleição deste é necessário voto direto ou indireto. Por que voto direto ou indireto? Porque a maioria das vezes o voto das pessoas não eram sinceros. Então eles votavam em determinado candidato porque eles tinham recebido dinheiro, porque eles tinham recebido alguma coisa, porque eles foram ameaçados. Então alguns, poucos mesmo, iam votar em quem eles realmente acreditavam, em quem eles realmente queriam. A maioria ia ou obrigado, ou forçado, ou por causa de algum combinado. Os republicanos defendiam a independência do povo, principalmente no voto.
Porém, isso não se estendeu às mulheres. As mesmas não podiam se eleger ou votar. Elas queriam espaço na sociedade e na política, já que não eram reconhecidas ou tinham voz naquela época. Esse caso das mulheres foi o mesmo que nós comentamos em sala de aula. As mulheres antigamente, elas não tinham voz nenhuma. O único papel que elas tinham era cuidar de casa e dos filhos. Elas não podiam trabalhar, elas não podiam votar, elas não tinham voz ativa. Então, tudo que era decidido era entre os homens e a mulher não tinha voz ativa nenhuma. E elas queriam uma mudança na sociedade, elas queriam também participar de alguma coisa, serem ouvidas, só que isso demorou bastante. Bom, pessoal, esse foi o nosso resuminho de história. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Espero que vocês tenham entendido tudo bonitinho, porque o nosso conteúdo vai dar continuidade no segundo bimestre. Se alguém teve alguma dúvida, fala para a mamãe me falar no aplicativo ou por aqui pelo plural. Espero que tenha ficado tudo certinho. Caso tenha ficado alguma pendência, alguma lição sem fazer, principalmente lição de casa, aproveita essas férias para colocar as lições em dia, tá bom? Bom descanso, cuidem-se e fiquem em casa.